Salve, salve pessoal! Com muito orgulho eu começo a terceira temporada do nosso quadro Quem é Você? No ASBZ. E eu tenho a satisfação de ter ao meu lado para dar início a essa nova jornada o meu amigo, meu parceiro e meu sócio, Bruno Landini. Grande Salcom. Beleza, meu querido? A gente escolheu o Bruno porque ele é o mais novo sócio do escritório, é o novo sócio da área da qual eu faço parte. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, e eu acho que seria muito bom começar com ele essa nova temporada do Quem é Você. Então, Bruno, obrigado por aceitar nosso convite, a sua já conhecida disponibilidade. Então, cara, vou abrir aqui a primeira pergunta desse nosso quadro, querendo saber, vou começar de trás para frente aqui, então vou começar do final do episódio mais recente. Como foi para você receber a notícia de que você, enfim, tinha virado sócio do ASBZ? Primeiro, obrigado. Prazerzaço estar aqui com o famoso Samuca, né? O quadro mais incrível do Instagram de ASBZ no momento. Cara, como foi? Putz, você passou muito por isso, né? A gente que é da casa desde o primeiro dia tem um sentimento muito genuíno, assim, de virar sócio. Porque não tem como usar o clichêzão ali de lembrar do primeiro dia, passar a vida profissional ali na nossa cabeça. Tanto que você batalha, o tanto que de coisa que dá errado, de dá certo, o tanto que você celebra, as pessoas importantes dessa caminhada. Você lembra de tudo isso, cara, de tudo isso. Eu fui pego um pouco de surpresa no dia do comunicado, que você sabe bem. Fui às lágrimas, o que também não é nenhuma surpresa. Mas sem sombra de dúvida, assim, a maior conquista profissional que, na minha visão, alguém que trabalha em escritório pode ter é você atingir a sociedade. Porque acho que não representa só o sucesso da caminhada em si, mas eu acho que é a consolidação da sua figura como um exemplo para o escritório, para os clientes, como um todo. A gente sempre foi cara de SBZ, assim, desde o dia 1, todos nós, assim, da velha guarda, por assim dizer. Mas você receber a chancela aí da sociedade, putz, cara, é indescritível. Eu conheço muito bem a sua trajetória, que inclusive é muito parecida com a minha. Nós dois viemos do interior e tal, mas muita gente que está vendo não te conhece. Eu sempre penso assim, as pessoas que hoje nos veem atrás da mesa, no caso da mesa de um sócio, às vezes ou acham que a gente já nasceu ali, né, ou começou ali, ou tem a curiosidade de saber, na verdade, como nós chegamos até esse momento, né, até essa posição. Conta pra gente, cara, como foi essa sua trajetória do dia 1, a começar da sua entrevista para estagiário? Como é que foi isso daí? Na verdade, a minha entrevista ela não foi uma entrevista, por assim dizer. Foi um convite de um amigo meu. Ia ter um treino do escritório. Faltava um fissurado por futebol ali para completar o treino. Eu trabalhava na época na prefeitura. E aí teve um jogo lá, enfim. Precisava de uma vaga ali meio híbrida, que era o desportivo com o contencioso. E precisava de um estagiário ali, começo de carreira, por assim dizer. Eu estava no começo do segundo ano da faculdade. E eles precisavam de alguém interessado, que queria trabalhar com currículo desportivo e tal, etc. E eu simplesmente cheguei lá para jogar uma bola. Simplesmente cheguei para jogar uma bola, nem sabia de vaga exata. E a gente sempre jogou os campeonatos da liga, etc. E acho que o futebol também ensina muito isso, né? Eu lembro que uma das premissas poxa, uma pessoa que está começando a faculdade, vai começar uma carreira profissional, o que mais se precisa é de comprometimento, disponibilidade, querer aprender, esse espírito de grupo, se dar bem com todo mundo, dar a cara a tapa para fazer acontecer. Então, eles chegaram ali, montaram o time e, para minha sorte, para que os telespectadores que nos acompanham tenham clareza do que aconteceu, eu fiz 4 gols no Alfredo Zucca. 4 gols. Se o Alfredo Zucca fosse um goleiro melhor, talvez hoje eu não estaria aqui. Então eu fiz 4 gols, fui bem no treino e eles falaram, poxa, vamos pegar esse moleque para jogar futebol com a gente. Se ele fizer acontecer ali no trabalho, vai dar certo. E foi literalmente assim que eu entrei. Foi dessa forma, estagiário, sem saber muita coisa da vida, mas com muita vontade de aprender, muita disponibilidade ali com o pessoal. E felizmente me chamaram para jogar esse futebol. E sua carreira toda, teve esse primeiro estágio que você falou na prefeitura, mas de lá pra cá foi só aqui, né? Só no escritório. E você transitou por várias áreas, vários processos. Em algum momento ali você teve dúvida, você teve crise?
Por que eu estou perguntando isso? Eu acho muito legal a gente ouvir histórias de sucesso, como a sua, e é por isso que você está aqui, obviamente, mas eu acho que é legal também trazer, especialmente para as pessoas mais novas, que no meio de uma história de sucesso, ainda mais uma jornada de 13 anos, 14 anos, tem dúvida, né? Tem dor, tem perda, enfim. Eu queria ouvir de você assim, se nesse período você se viu uma ou mais vezes nesse cenário, nesse contexto e conte pra gente se isso aconteceu e como que você foi se reinventando ao longo do tempo para estar aqui hoje. A gente vem também um outro clichê, entra muito novo na faculdade, você não tem maturidade para saber exatamente tudo o que você quer, você nem se formou enquanto ser humano, na minha visão. E a minha primeira grande decisão, por assim dizer, foi escolher entre o desportivo e o contencioso. E eu, que sou um apaixonado por esporte, fiquei muito em dúvida, poxa, desportivo, etc. Mas eu sempre gostei muito do contencioso. Assim, profissionalmente falando, eu gostava do esporte, de praticar esporte, etc. Mas para trabalho em si, o contencioso sempre foi um chamariz para mim. Então a primeira grande decisão foi essa. Eu estava, acho que no quarto ano da faculdade, e foi uma hora que eles falaram: ó, você vai precisar escolher. Então ali já teve que ter uma maturação de tomada de decisão. Depois, acho que acontece com todo mundo. É difícil você falar assim: vou traçar uma carreira desde o dia 1, ou desde o dia 1 como advogado, por exemplo. Acho que você também passou muito por isso, vejo muita gente aqui no escritório passando por isso, vários amigos. As coisas elas vão acontecendo. Você vai surfando a onda que aparece aí, para usar um terreno que você conhece bem. E aí, eu vou ser sincero, eu não escolhi exatamente traçar os caminhos do contencioso aqui no escritório. Sempre fui muito adepto ao escritório, sempre me identifiquei muito com o escritório, com as pessoas, com a cultura. Então eu era mais um ali para fazer a coisa acontecer. Dentro do contencioso, que foi o que me inspirou assim, a ser um advogado, mas sempre foi assim: putz, preciso de alguém fazendo tal coisa, bora, conta comigo. Preciso de alguém fazendo outra coisa, também topo. Foi meio que eu fui preenchendo vácuos. Acho que a parte mais perene que eu fiquei foi um pouco ali no contencioso bancário. As nossas gestoras à época saíram por conta de licença, e foi um desafio ali, depois saíram do escritório, mas foi um desafio de você ter que maturar e virar um líder. E foi ali que digo a gente, porque o Marcelo Justo também à época, que é um advogado aqui do escritório, a gente se juntou como uma equipe só e fomos nesse desafio de crescer na carreira, por assim dizer, nessa parte que você já está mais maduro para tomar decisão, para escolher o que você quer. E aí, passada essa arrebentação, novamente fazendo alusão ao surf, eu já estava um pouco com mais clareza, olhando para trás, do que me faria ainda mais feliz. E aí eu tomei essa segunda decisão importante na carreira, que é falar: não é o contencioso bancário que vai me fazer brilhar os olhos. E aí eu fui para essa parte de um contencioso um pouco mais misturado, por assim dizer, de pegar essas ações que não tem um nicho específico, que é aquele problema que surge e você não necessariamente sabe uma solução imediata, de muito estudo, de muita experiência, de muita dedicação. Então eu me achei, para ser sincero, muito no final, por assim dizer, da minha carreira antes de virar sócio, mas muito por conta de estar aberto a todo e qualquer desafio, até que eu já tivesse uma segurança de qual caminho seguir. E, pô, essa história, eu achei isso muito legal, porque realmente mostra como a gente tem que às vezes se adaptar ao meio, né? E aproveitar, saber ler o cenário e aproveitar as oportunidades. Eu acho que no mundo em que a gente tende a querer ser sempre um especialista, e isso é claro que tem seu valor, não necessariamente você precisa fechar as portas para uma visão holística, né? E para ser alguém que não trabalha num ambiente nichado, mas dentro de uma certa categoria de complexidade de matérias, né? Acho que isso é bem legal. Ô, Bruno, para fechar aqui, antes da nossa pergunta final mesmo, que leva o nome do nosso quadro, hoje que você então já fez toda essa trajetória, começando como estagiário aqui, o que você vê que você faz hoje aqui no escritório e que você sequer imaginava que um advogado faria? Então, hoje você, como sócio da área civil, quais tarefas, atribuições ou responsabilidades que você tem no teu dia a dia
que você, 5, 10 anos atrás, falava, puxa, eu nem imaginava que um advogado precisaria saber e trabalhar com isso. A minha percepção é, não sabia, mas talvez eu não tivesse realizado a importância dessa tarefa, que é cuidar de pessoas. Eu acho que você, sempre que você vira advogado, você já imagina que você vai ter que entender o negócio do cliente, você vai ter que ser multidisciplinar em certa medida, você vai ter as interações com o Poder Judiciário, no meu caso, que é de contencioso, você vai ter que gerar negócio. Eu acho que tudo isso está meio que na caixinha. Você tem uma percepção de que, óbvio, que você vai ter que trabalhar em grupo. Acho que no mundo de hoje, cada vez mais, inclusive, cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas não é simplesmente chamar para fazer a reunião semanal, para entender como está a agenda, quais são as providências, enfim, as coisas importantes da semana. Cuidar de pessoas é enxergar efetivamente a outra pessoa, entender pessoalmente como ela está, quais são os anseios dela, como a gente pode ajudar a atingir os objetivos, onde pode ter um obstáculo, ter a resiliência junto com essa pessoa diante de quaisquer frustrações que elas tenham. Então, assim, cuidar de pessoas hoje talvez seja a parte que mais tenha me surpreendido, no sentido de é muito importante, é muito determinante, é essencial, principalmente aqui dentro do SVZ. Eu acho que essa é a figura, assim, talvez que eu possa te falar, que tenha mais me surpreendido nesse sentido de uma magnitude maior do que eu imaginava. E quem foram as pessoas que você lembra que mais bem cuidaram de você? Eu vou ter que lembrar no começo do Gustavo Delbin. Delba foi um paizão aqui para mim em São Paulo, assim como Aleixo, DPC também, que estavam mais no dia a dia, mas o Delbin tinha essa figura paternal, assim, para mim, que foi importante, cara. Depois, já no decorrer, assim, da carreira, eu não posso deixar de mencionar o Aitan e o Alfredo. Eu acho que o Aitan, num primeiro momento, até anterior ao Alfredo, mas o Aitan, eu até disse a ele no dia que foi comunicado à minha sociedade que eu admiro muito o Aitan, porque, ao mesmo tempo que ele é um advogado muito convicto ali, né, no dia a dia, nas funções de advogado, ele também é um cara super humano, que senta para tomar cerveja com todo mundo, e é uma coisa que para mim é essencial. Então sempre me conectei muito a ele. E nesse período último, assim, por assim dizer, antes da sociedade, o Alfredo também foi uma pessoa que ficou muito disponível para mim. Então me trouxe muita calma, muita sabedoria, muita mentoria. E eu até brinco com ele, apesar de eu ser o goleiro oficial que me colocou dentro do escritório no primeiro momento, eu me conectei com o Alfredo muito mais nesses últimos tempos e só tenho a agradecer. Eu acho que são essas três figuras aí. Lamento se eu falei com alguém nesses exemplos que eu estou dando, mas essa figura de ser alguém exponencial assim, eu acho que falar dessas três acho que é o que me vem à cabeça. Ô Bruno, me diz uma coisa, quando você era pequeno lá em Pardinho, você realmente achava que você ia ser advogado um dia? O que você pensava em ser? 100% honesto, achar mesmo, eu achava que eu ia ser jogador de futebol. De que time? Igual todos os outros meninos do Brasil, né? Do Tricas, pô. Do Tricas, né? Mas o meu pai sempre, não digo que ele apontou o caminho, mas ele sempre falava, pô, você tem perfil para ser juiz, ele falava, não é nem advogado, ele falava, você tem perfil para ser juiz. Tem mesmo, o cara é conciliador e tal. Então, daí ele ficava sempre nisso, falava, meu filho, você faz o que você quiser da sua vida, mas você tem perfil para ser juiz. E aí eu fui colocando isso na minha cabeça e eu já tinha decidido fazer direito, acho que 8ª série, 7ª série, eu já tinha decidido que eu ia fazer direito. E eu entrei no direito achando que eu ia prestar concurso para magistratura. Mas hoje eu tenho convicção de que não era o caminho a ser seguido. Eu acho que o direito para mim é na advocacia. Rapaz, até nisso a gente é parecido, porque eu também fiz direito pensando em ser juiz um dia, mas também nunca nem prestei o concurso. Não. Mais uma coisa em comum, não ia dar. Jogar um bloco com a perna esquerda, realmente acho que é a única diferença, que eu sou corintiano e ele é São Paulino. Meias habilidosos, surf, já era. E o Caetaninho, então, com os seus 70 anos, hoje tá tranquilo, então, do toque que ele te deu aí. Tá? Sim, olhou pra trás e falou, meu garoto, falei, vai na minha. E você fez o desfile em carro aberto lá em Pardinho, quando você virou sócio ou não? Cara, fiz nada, bicho. Eu liguei pra eles, né, choradeira geral. Como foi com seus pais? Primeiro, eu tenho uma muito boa, parêntese. Um padrinho meu mandou pro meu pai mandou lá no grupo dos amigos. O Bruno virou sócio dele, ele respondeu de qual clube? Pessoal, lá sabe bem. Não tava muito ligado.
Mas eu liguei pra eles, cara, putz, é que é um pouco distante, assim, não tem tanta essa percepção do que eu era sócio, talvez, no escritório aqui em São Paulo. Mas eles sabiam que era uma baita conquista, então foi choradeira ali, gritaria, todos felizes, eles são amáveis demais, então eles foram o que eles sempre são. Aqui a gente segue aguardando o convite para Pardinho, o churrasco da equipe toda. Depois de Ubatuba, Pardinho. E dito isso, quem é você no SBZ? Eu no SBZ sou uma pessoa extremamente feliz. Eu poderia conversar horas e horas com o Bruninho aqui, mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem indicar algum outro profissional aqui do escritório para estar aqui do nosso lado e conversar, escreve aí nos comentários. Bruninho, valeu! Caramba, Samuel, pensei assim mais na carreira profissional, né? E não posso esquecer da Lindeza, né? Esposa. A Lindeza também foi referência pra mim, pessoa super importante. Um beijo, meu amor.